Salve, salve, galera universitária de todo o Brasil. Eu sou o Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral, e sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal, onde hoje a gente vai estar dando continuidade a esse módulo de parasitologia que eu venho trabalhando aqui neste ano de 2020 aqui no canal. Postei uma semana passada, eu acho, estou dando ou melhor continuidade a essas aulas. Aqui no canal já tem várias aulas desse assunto de parasitologia. Mas agora eu estou dando continuidade novamente. Na semana passada eu postei uma aula sobre esquistossomose e hoje eu vou falar para vocês sobre teníase e cisticercose. Essas aulas aqui são aulas voltadas para quem está no ensino superior, porque eu não vou dar uma aula em si. Eu vou estudar junto com você. Eu peguei um livro muito bom de parasitologia, resumi para você esse capítulo e vou compartilhar aqui neste momento todo esse compilado de principais informações que você tem que saber acerca de teníase e cisticercose, para você que vai fazer alguma prova na faculdade ou até mesmo apresentar um seminário, tá? Também disponibilizo para você esses slides que eu estou usando aqui. É só você comentar aqui embaixo o seu e-mail que eu posso mandar para você, ou de repente você pode manter contato direto pelos grupos do WhatsApp que tem aqui embaixo, ou pelo WhatsApp também do canal que tem aqui embaixo. É só manter contato que eu mando para você, tá? Então, toda e qualquer informação que eu venha passar para vocês aqui hoje, elas foram retiradas do livro. Vou ler aqui o livro, cara, que eu sempre esqueço. Parasitologia Humana, de David Pereira, velho. Um livro muito bom, tá? Que eu tenho ele aqui em PDF, né? Que posso também mandar para você, caso você queira. Mas isso é errado, tá? Tu não pode contar para ninguém que eu estou compartilhando o livro PDF. Ok, então vamos lá. Pega tua caneta, teu lápis, pega tua borracha, pega teu papel e vem aprender comigo aí junto tudo sobre a parasitologia desta doença tão conhecida que é a teníase e a cisticercose, beleza? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que essa doença ela é transmitida a partir de um plateuminto. Plateuminto, que é um animal invertebrado. Assim como eu coloquei na aula de esquistossomose, o esquistossoma também é um plateuminto. Então, se é um plateuminto, é um animal muito simples, e muito simples mesmo. E eu coloquei aqui para vocês algumas características dos plateumintos, como, por exemplo, são acelomados. O que isso quer dizer? Que eles não possuem celoma, é claro, então eles não têm uma cavidade que abrigue órgãos. Até porque esse animal não vai ter tantos órgãos assim, tá? Então ele é um animal acelomado. Só um detalhe, né? Tem animais que são acelomados, tem animais que são pseudocelomados e tem animais que são celomados. E dentro de celomado também tem uma diferenciação. Mas esse animal aqui, de fato, ele é acelomado. É um animal hermafrodita, ou seja, monóico, carrega os dois sexos no mesmo indivíduo. O que não vai acontecer, o que vai ser diferente, ou melhor, lá do esquistossoma, que tem o macho e tem a fêmea, aqui o próprio corpo do indivíduo vai carregar estruturas sexuais femininas e masculinas, vão possuir órgãos de adesão com diversas ventosas e não possui sistema digestivo, que estou cortando aí na imagem, mas não possui sistema digestivo. É o que faz aí parte são características, ou melhor, que fazem parte deste organismo. Então, acelomados, hermafroditas, órgãos de adesão, como ventosas, acúleos, isso tudo tu vai conhecer na aula de hoje. E é um animal que tem uma característica marcante, que a não existência de sistema digestivo, tá? Então, vamos lá. Os cestódios, que no caso faz parte desse grupo aí de plateumintos, mais frequentemente encontrados parasitando os humanos, pertencem à família Tenidae, na qual são destacados a Taenia solium e a Taenia saginata. Taenia solium, aquela tênia que você adquire a partir da carne de porco, e a saginata, aquela que você adquire a partir da carne de boi, ok? Essas espécies, popularmente conhecidas como solitárias, são responsáveis pelo complexo teníase e cisticercose, que pode ser definido como um conjunto de alterações patológicas causadas pelas formas adultas e larvares nos hospedeiros. Quando ele coloca aí larvares, é porque nessas duas doenças, em uma delas você se contamina com a própria larva e a outra com o ovo.
Então você também vai perceber essa diferença que tem aqui dessas duas doenças, mas literalmente o mecanismo de transmissão acaba sendo o mesmo, tá? E também tu vai estar atento às diferenças do que é uma tênia solium e do que é uma tênia saginata. O nosso foco aqui não é ficar só na questão de sintomas e de tratamento, não. É falar da biologia do animal como um todo, tá? Então aqui eu tenho o seguinte, a teníase é uma alteração provocada pela presença da forma adulta da tênia solium ou saginata no intestino delgado do hospedeiro definitivo. Então nessa doença aqui vão existir hospedeiros definitivos e intermediários. O definitivo é a espécie humana. Só que quando eu coloco hospedeiros definitivos, talvez você tenha pensado assim, né? Nossa, por que Patrick colocou no plural e não no singular? Isso mesmo, jovem, porque vão existir diversos hospedeiros intermediários e diversos hospedeiros definitivos. O que você está habituado aí, literalmente, é com hospedeiros apenas definitivos como a espécie humana, mas vão existir outros hospedeiros definitivos. Assim também como pode acontecer também dessas duas tênias também serem encontradas em outros animais, mesmo o nome delas sendo carregado a partir de saginata e de solium, tá? Já a cisticercose é a alteração provocada pela presença da larva, vulgarmente denominada de canjiquinha, nos tecidos dos hospedeiros intermediários normais, respectivamente suínos e boi. Então você pode perceber que na tênia você tem o verme adulto e na cisticercose você tem a larva. Literalmente é isso. Para quem está no ensino médio, eu acho que só saber isso é o que é importante. As tênias são as formas adultas da doença, basicamente você tem a forma adulta do verme no seu corpo, e a cisticercose você vê que você tem a larva, mas eu também vou estar explicando para vocês o mecanismo de transmissão de cada uma delas, tá? Então, vamos aqui entender um pouco da morfologia desses dois animais, que tem muita semelhança, mas também tem as suas diferenças entre si, tá? Essa imagem aqui é muito provável que uma imagem como essa você já deve ter visto, tá? Esse animal, ele pode atingir aí até metros dentro do corpo de uma pessoa e, nossa, vão ter consequências, principalmente consequências de obstrução, tá? Diferente lá da esquistossomose, que o verme é bem menor, esse verme aí, ele, por ser grande, né, ele vai de fato promover sinais e sintomas mais rápidos de serem analisados, uma vez que vai estar causando obstruções, que eu vou estar dizendo daqui a pouco quais são, tá? Bora devagar, vamos devagar. Então, apresenta o corpo achatado, afinal é um plateuminto, né? Dorsoventralmente em forma de fita, dividido em escólax, que no caso também é a cabeça, o colo, também pode ser chamado de pescoço, e o corpo, que também pode ser chamado de estróbilo. Então, cabeça, pescoço e corpo, ou escólax, colo e estróbilo, beleza? Estróbilo, corpo, colo, pescoço e escólax, a cabeça. E aqui você vê o verme como um todo. Vamos namorar aqui um pouco com ele. Parece uma cobra, né? Mas não é, velho, tá? Então aqui tem a cabeça dele, tem como se fossem esses olhinhos aqui, né? Aqui você vê também o colo, que é essa região que separa a cabeça do corpo, esse pescoço. E você vê aqui esse estróbilo, que é cheio de proglotes. Cada segmento desse daqui é uma proglote. E dentro dessa proglote você encontra testículo, vagina, ovário, olha só, útero. Você encontra todo o aparato sexual feminino e masculino, que é o que vai, de fato, configurar que o animal seja hermafrodita ou também chamado de monóico. Possui os dois órgãos aí desenvolvidos dentro do corpo do animal. Agora, detalhe, em cada proglote vai existir órgãos sexuais. Tu já pensou isso? Então, tem diversos órgãos sexuais femininos e tem diversos órgãos sexuais também masculinos, tá? Eu fiquei com a dúvida aqui para saber se eu apertei o play da câmera, mas eu apertei. Eu tenho esses medos porque tu tá ligado que aulas assim mais longas a gente fica com medo de estar falando e de repente dá um bug geral, ok? Com relação à morfologia, vamos aqui categorizar cada uma das partes, né? Primeiro a cabeça, que no caso é o escólax. Aqui você vê o seguinte, a cabeça da tênia solium e da saginata, tu já percebe que tem diferenças marcantes entre elas. Tanto diferença de tamanho, como também diferença desses escólax que possuem cada uma delas. Então, olha só, o escólax
pequena dilatação, medindo em tênia sóleo de 0,6 a 1 milímetro e em tênia saginata 2 milímetros de diâmetro. Então, na saginata, esse Scolex é um pouco maior. Situada na extremidade anterior, no caso, né, cabeça em si, funcionando como um órgão de fixação do verme à mucosa intestinal delgada humana. Então, essa estrutura aí, ela vai auxiliar na questão de fixação ao substrato, ou seja, fixação nas paredes intestinais. Isso também vai contribuir para que o verme consiga se alimentar. Fazendo uma pequena comparação com os esquistossomos, eles possuíam várias ventosas no seu corpo e outras estruturas que também auxiliavam na fixação. Nesse animal aqui, ele vai possuir uma estrutura bem mais complexa que de fato vai conferir essa característica de fixação, ok? Mas uma coisa importante é que a Taenia solium possui o Scolex globuloso. Então, a Taenia solium possui esse Scolex globuloso com um rostelo ou rastro ou rostro situado em posição central entre as ventosas, armado com dupla fita de acúleos, que no caso os acúleos também vão servir para fixação, 25 a 50 em formato de foice. Já a Taenia saginata tem o Scolex inerme, sem rostelo e acúleos. Então, não vai existir rostelos e acúleos em Taenia saginata. Então, literalmente, a questão de fixação vai ficar com a região do Scolex em si, a parte somente do Scolex, uma vez que não vai ter nem esse rostelo e nem os acúleos. E tanto o rostelo como os acúleos também auxiliam no processo de fixação do verme ao substrato, tá? Com relação ao colo, que é esse pescoço, você está vendo aqui, ó, o pescoção aqui desse verme, o que é que temos aqui? O colo, porção mais delgada do corpo, onde as células do parênquima estão em intensa atividade de multiplicação. É interessante essas células do parênquima que são células indiferenciadas, ou seja, vão estar produzindo estruturas para o corpo do animal. Então, todas as proglótis que vão estar surgindo vão estar vindo dessa região aí de células parenquimatosas, ok? É a zona de crescimento do parasito ou de formação de proglótis, como eu acabei de dizer para vocês, tá? Então, vai ser uma região que também vai estar separando o Scolex do corpo do bicho, tá? Com relação ao corpo, né, que é o estríbulo em si, a gente vai perceber algumas características marcantes. E, Patrick, por que tu está colocando tanto texto? Porque, na verdade, pessoal, isso aqui não é uma aula de tópicos, é uma aula de resumo de um livro. Então, em parasitologia, se trazer para vocês tópicos, muitas vezes não é bom para você. Por isso que eu coloquei toda a informação completa para quem sabe você anotar ou você baixar esse slide, eu te mandar para você esse slide e você criar o seu mapa mental. Patrick, mas tu sabe tudo isso aqui decorado? Grande parte disso aqui eu já aprendi, galera. O que eu estou fazendo aqui é compartilhando com vocês informações do próprio livro que eu considero importante. Então, se eu não colocasse o texto como um todo, eu não poderia tecer as opiniões e informações que eu tenho acerca do assunto, tá? Então, o estróbilo, que é o corpo do animal como um todo, vai ser dividido em várias proglotes. O que é que tem de importante nisso daqui? É o restante do corpo do parasito, inicia-se logo após o colo, observando-se diferenciação tissular, que eu coloquei para você agora há pouco naquelas células do parênquima, que permite o reconhecimento de órgãos internos ou de segmentação do estróbilo. Cada segmento formado denomina-se de proglote. Essa proglote aqui, o anel, é o babadão de toda essa doença aqui, viu? Porque é esse bichinho aí que vai ficar grávido, podendo ter de 800 a 1000 e atingir cerca de 3, no caso vai ter em torno de 800 a 1000 proglotes, então o animal pode ser muito grande, atingir 3 metros na Taenia solium ou mais de 1000, atingindo 8 metros na Taenia saginata. Então você vê que a saginata é um pouco maior do que a solium porque vai possuir mais proglotes. A estrobilização é a progressiva, ou seja, à medida que cresce, é progressiva. À medida que cresce o colo, vai ocorrendo a delimitação das proglotes e cada uma delas inicia a formação dos seus órgãos. Deixa eu colocar os óculos, que senão eu fico cego.
Quando mais afastado do escólex, mais evoluídas serão as proglotes. Essa questão de evolução de proglote compete a questão dela passar de um estágio jovem para uma fase de gravidez. Então eu coloquei aqui que a proglota ela pode ser subcategorizada em jovem, maduras e grávidas. E essa gravidez aí é justamente quando todos os órgãos sexuais estão desenvolvidos para poder acontecer a formação de gametas e a fecundação interna. Tudo bem? E eu vou estar dizendo para vocês o nome que se dá a essa maturação de órgãos sexuais, tá? Com relação a essa maturação de órgãos sexuais que eu falei para vocês, nós chamamos isso de protandria, que é a maturação dos órgãos sexuais da proglote que acontece tanto em tênia solium como em tênia saginata. Com relação à quantidade de ovos, a tênia solium, os ovos dela são um pouco quadrangular e você tem capacidade de depositar 80 mil ovos, em torno de 80 mil ovos. Já a saginata, que é maior do que a solium, cerca de 160 mil ovos, ou seja, ovos pra caramba. Mas é claro que nem todos acabam sobrevivendo, tá? Então eu acho que até em aspectos evolutivos isso foi uma conquista, uma vez que mais ovos vai garantir que pelo menos uma parte dos indivíduos acabem sobrevivendo, tá? Com relação ao tegumento, que no caso é a pele do animal, a gente percebe um tegumento, um tecido epidérmico sem núcleo, com muitas mitocôndrias, ou seja, processo de respiração celular e contínuo, e pequenos vacúolos e vesículas, que também irão estar auxiliando no processo também de excreção, tá? A morfologia do ovo, tanto da tênia solium como da saginata, é muito semelhante, mas você percebe aí que a saginata tem um ovo um pouco maior do que o da tênia solium, uma vez também, como eu comentei agora há pouco, ela tem mais proglotes e, consequentemente, o corpo dela vai ser maior, tá? Então, tem 30 milímetros de diâmetro, embrioblasto de quitina. O embrioblasto é a casca do ovo. Quitina, carboidrato, né? De animais aí, que a gente só vê no caso de animais artrópodes, a gente vê aqui animais vermes como esse daqui, também tendo aí quitina em suas estruturas. Então, o embrioblasto de quitina, tá? Quitina é carboidrato polissacarídeo. E o embrião, e com o embrião interno. Então, o embrião vai estar se desenvolvendo, ao qual vai estar dando origem ao cisticerco, que daqui a pouco eu vou estar contando para vocês o que é esse cisticerco, tá? Então, aqui eu tenho a morfologia do cisticerco. Acabei de falar sobre ele, então tá ele aqui. O cisticerco da tênia saginata apresenta a mesma morfologia, diferindo apenas pela ausência de rostelo. O rostelo eu já falei anteriormente que é ausente na tênia solium, beleza? E está aqui, essa estrutura zona aqui é o cisticerco e a contaminação pode acontecer também com essa estrutura aqui, tá? Então aqui você vê o rostro, que é essa parte aqui superior. Você vê as ventosas, que são aquelas dilatações que existem na cabeça do escólex, o pescoço, o colo e a vesícula. Então, como eu vou só voltar aqui para vocês mostrar aqui outra coisa. Então, a questão dessa ausência de rostro vai ser em tênia saginata, tá? Ela não vai ter esse rostelo aqui em cima, beleza? Ó, vai ser ausente aqui em cima. Só para vocês poderem anotar aí, né, caso caia para vocês em uma prova, ok? Com relação ao ciclo biológico, que acontece justamente por conta da ingestão da carne desses animais. Eu coloquei aqui o porco, mas poderia também ser o boi. O mecanismo é semelhante. Então vamos lá. O verme na fase adulta se desenvolve no intestino delgado, mas até ele chegar lá, ele passa por todo um percurso, inclusive o ovo acaba sendo eclodido dentro do corpo humano. Eu vou estar também te contando como é que isso acontece. O cisticerco da tênia solium, ele acaba sobrevivendo no tecido subcutâneo muscular, cardíaco, cerebral e no olho de suínos e acidentalmente em humanos e cães. O cisticerco de tênia saginata, ela fica no tecido de bovino. Então você percebe aí que da tênia solium ele acaba vivendo tanto também no porco, como pode também viver em humanos e cães. Por isso que naquela hora eu falei acerca de hospedeiros, para você perceber que também pode acontecer essas especificidades, tá?
O cisticerco, que vai ter também diversas características dentro do corpo dos animais, que vai também estar se desenvolvendo nos tecidos, ok? E aqui eu coloquei algumas informações que eu considero importante acerca do livro, que é o seguinte: os humanos parasitados eliminam as proglotes grávidas, cheias de ovos, para o exterior. Então, o verme adulto que se encontra no intestino humano, ele basicamente lisa uma dessas proglotes. Essas proglotes aqui vão para as fezes cheias de ovos. E esses ovos aí vão acabar sendo liberados, tá? E o porco acaba ingerindo, por alguma razão, seja qual for, o porco acaba ingerindo essas gotículas de fezes que tenham essas proglotes. As ancosferas desenvolvem-se para cisticercos em qualquer tecido mole, aí pele, músculo esquelético, cardíacos, olhos, cérebro e dentre outros. Mas preferem os músculos de maior movimentação e com maior oxigenação. No caso aqui, língua, coração e cérebro, ok? A infecção humana ocorre pela ingestão da carne crua e mal cozida do porco ou do boi infectado. Então, no boi e no porco, a gente vai usar aqui como tecido, como sendo a principal estrutura que ele fica, tecido muscular, que tem oxigênio e lá onde ele gosta de ficar, tá? O cisticerco ingerido sofre a ação do suco gástrico, no caso, quando nós, seres humanos, ingerimos, que fique claro isso. O porco, ele ingere o ovo, tá? E no ovo acaba acontecendo o desenvolvimento para cisticerco. E nós, quando comemos a carne do animal, ingerimos o cisticerco, tá bom? Então, o cisticerco ingerido sofre a ação do suco gástrico, evaginando-se e fica-se através do escólex, da mucosa do intestino delgado, transformando-se em tênia adulta, que pode atingir até 8 metros em alguns meses, no caso, se for uma tênia do tipo saginata, ok? A transmissão, pessoal, é também algo interessante. Existem várias formas de transmissão. Tem a autoinfecção externa, que é quando o portador da tênia solium, ele elimina as proglotes e os ovos de sua própria tênia, levando à boca pela mão contaminada, ou seja, ele mesmo ingere os ovos da sua tênia. Cara, isso é ter muito azar, viu? A autoinfecção interna poderá ocorrer durante vômitos ou movimentos retroperistálticos do intestino, possibilitando a presença de proglotes grávidas ou ovos de tênia sólida no estômago. Então a gente percebe aí que ele não chega nem a liberar, ele mesmo reingere esse ovo, ok? Estes depois da ação do suco gástrico e posterior ativação das ancosferas, voltariam ao intestino delgado, desenvolvendo o ciclo autoinfectante. E a heteroinfecção, que é a infecção que você já conhece, que é quando o humano ingere alimentos ou água contaminadas com os ovos da tênia solium, disseminados no ambiente através das dejeções de outro paciente. Então, eu tenho a autoinfecção interna, a autoinfecção externa e a heteroinfecção. Com relação a período de incubação, a transmissão e a complicações, como eu já falei aqui basicamente de transmissão, só umas curiosidades aqui. No caso da cisticercose, ela varia de 15 dias, de 15 anos após a infecção. Ou seja, muito tempo ela pode passar dentro do corpo da gente até que venham ter os sinais e sintomas. A teníase demora cerca de 3 meses após a ingestão. O parasita adulto já é encontrado no intestino delgado humano, ou seja, 3 meses é o tempo aí suficiente para que esse cisticerco se torne aquele vermezão grandão que você conhece, tá? Complicação, no caso da teníase, vai promover obstrução do apêndice ou também do ducto que leva o suco biliar para o intestino, que é esse colodoco, e o ducto também pancreático também pode sofrer processo de obstrução. Isso vai trazer diversas complicações, tá? Também lembrando que todo o sistema imunológico vai produzir anticorpos específicos para combater esse verme, ok? E a cisticercose promove deficiência visual, crise de loucura, epilepsia e outros sintomas, como também sintomas que poderão aparecer também intestinais, tá bom?
Com relação ao diagnóstico, essa informação aqui eu tirei de um artigo científico, justamente porque como se trata de uma doença, a cada dia que passa tem algo novo sobre ela, tá? Então eu coloquei algo para vocês ainda mais atualizado. Então, o diagnóstico clínico, epidemiológico e laboratorial. Como a maioria dos casos da teníase é oligossintomática, o diagnóstico comumente é feito pela observação do paciente ou, quando criança, pelos familiares. Isso ocorre porque os proglótis são eliminados espontaneamente e nem sempre são detectados nos exames parasitológicos de fezes. Em geral, para se fazer o diagnóstico da espécie, coleta-se material da região anal e, através do microscópio, diferenciam-se morfologicamente os ovos da tênia dos demais parasitas. Então, eles fazem aí essa diferenciação. Os estudos sorológicos específicos, no caso, fixação do complemento, imunofluorescência e hematoglutinação. No soro e líquido cefalorraquidiano, confirmam, esse líquido cefalorraquidiano é o líquido que fica entre as meninges, né? Entre as meninges tem esse líquido cefalorraquidiano, que é um líquido aí presente no sistema nervoso central. Confirmam o diagnóstico da neurocisticercose, olha aí, cuja suspeita decorre de exames de imagem em raio-x. Aqui também temos a biópsia de tecidos, que, quando realizada, possibilita a identificação microscópica da larva, tá? E aqui eu coloquei o tratamento para você poder também, aí, se quiser tirar um print, anotar isso, eu não vou ler, mas tem todo um tratamento aí medicamentoso para poder combater esse verme. Gente, essa aula aqui teve como objetivo não te explicar tópicos, mas te compartilhar um resumo compilado geral do capítulo acerca desse assunto. Então eu espero muito ter te ajudado, tá? O meu foco aqui não é provar que eu sei o assunto A, B ou C decorado. Se fosse uma aula para ensino médio, jamais eu passaria esse nível de detalhamento. O foco aqui foi você conhecer um pouco da estrutura do corpo do animal, entender como é que acontece a transmissão e quais são as complicações, tá? Espero muito que você tenha gostado. Deixa teu like, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!